Glória a Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus vivo. Mais um encontro lindo que nós temos nesse dia. Glória a Jesus. Sou a pastora Terezinha do canal Missões ao Vivo e convido você para estarmos orando ao nosso Deus nesta hora, pedindo as bênçãos do nosso Pai do céu para nossas vidas, para esse nosso dia chamado hoje. E que as bênçãos do Senhor Jesus nos alcancem a nós, e a nossa casa, a nossa família, nossos negócios, nossos amigos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a nossa base bíblica de hoje está no livro do Apocalipse, irmãos, no capítulo de número 20, a partir do versículo 11, o juízo final. Glória a Deus. Por que essa palavra hoje? Jesus sabe quem está precisando de ouvir essa palavra hoje. Desde já peço que você compartilhe, deixe o seu likezinho, que é para o YouTube enviar para mais alguém. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que todos os dias nós estamos orando por quem é inscrito no canal, de uma forma muito objetiva e muito especial. Louvado seja Deus maravilhoso. Irmãos, está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, e estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito forte, irmã, essa palavra, muito forte. Glória a Deus. Antes de falarmos alguma coisa aqui, eu quero dizer para você, meus queridos, eu digo para você que eu já fiz 60 aninhos, e dentro desses 60 aninhos, eu já fiz 40 anos, já faz mais de 40 anos, que Jesus me achou, abriu meu entendimento e eu me converti ao cristianismo, ou seja, sou cristã, pela graça de Deus. Eu não adoro outro Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai que está nos céus. E ao Espírito Santo maravilhoso. O nosso Deus que é apresentado em 3 pessoas lindas, Pai, Filho e Espírito Santo. Já pensou, irmãos? Mais de 40 anos conhecendo a Deus de perto, através da fé, através da oração e através do conhecimento da Bíblia. Ah, pastora, você já conhece a Bíblia toda de capa a capa? Não, não é assim. Conhecer, nós conhecemos, mas a gente não consegue memorizar. Algumas coisas a gente memoriza, mas não todas as coisas a gente memoriza. A gente lê. E quando Deus quer que a gente viva aquela passagem que está escrita na Bíblia, Ele nos traz a memória, Ele nos traz a lembrança. E a gente desfruta desta vida viva com Deus através das Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus maravilhoso. Leia a sua Bíblia, leia. Leia e peça a Deus para deixar guardado no seu conhecimento, no seu entendimento, que na hora bem precisa
que Ele quiser que você viva aquele momento, você vai se lembrar direitinho. Como, por exemplo, você leu acerca do dilúvio, que o primeiro mundo foi acabado com água. E às vezes você se lembra, você quer pensar como é que foram as águas sobre a terra, como é que foi aquela arca que Noé construiu. É gostoso pensar. E a nossa alma fica feliz de conhecer o nosso Deus através das Escrituras. Então aqui vamos conhecer um pouquinho do acerto de contas, do juízo final, que está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Ele diz assim: vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e os céus. Ou seja, os olhos humanos naturalmente não conseguem ver Deus. E o apóstolo João aqui, ele foi transportado numa visão dos sentidos assim, maravilhoso. E ele viu que a presença de Deus sentado no trono, a vista dele não conseguiu continuar vendo. Desapareceu da vista dele, é como que ele não fosse digno de ver, de olhar. Está compreendendo? Leia com calma, devagarinho, pensando e entendendo que você vai absorver o discernimento perfeito da palavra. Glórias a Jesus. Ele diz que de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Ele viu sumir. Não viu para onde que foi. E ele continuou vendo. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Quando ele diz que ele viu abrirem-se os livros, diante do trono daquele que vive e reina para todo sempre, esses livros, no plural, são os livros das obras, de tudo que nós fazemos nesta vida por meio do corpo, está sendo registrado por Deus em livros. As boas obras e as más obras também, irmão. O povo vai ser julgado pelo que ele fez por meio do corpo nesta vida. E ele diz, abriu-se outro livro que é o da vida. Sabe qual é esse livro da vida? É quando nós reconhecemos a salvação que Ele, o Pai, o Criador, mandou a este mundo. Que é... Louvado seja Deus maravilhoso. Tive que atender uma pessoa que chamou aqui. Eu quebrei aqui o segmento da compreensão da palavra, mas nós vamos continuar. Então, os livros que foram abertos são os livros que estão escritos, os nossos feitos, as nossas obras. E o livro da vida é onde está escrito o nome daquele que reconheceu a Jesus Cristo como Filho de Deus enviado a este mundo e o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Quem viveu antes de Cristo vai ser julgado pelas suas obras. Mas quem viveu após Jesus, após a vinda de Jesus, louvado seja Deus maravilhoso, vai ser julgado pela sua convenção, a fé perfeita no Filho de Deus enviado a este mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus vivo, maravilhoso. Então, meus queridos, se converter a Cristo é fazer como nem os discípulos, ser um seguidor do Mestre, ser um discípulo de Jesus. E por meio de Jesus, ser um filho
de Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, que por Jesus nós fomos feitos filhos de Deus, todos os que creram no seu nome. E quando Jesus veio a esse mundo para salvar a humanidade dos seus pecados e morreu nos braços daquela cruz, uma morte cruel, o sangue dele que foi derramado sobre a terra com um poder tão tremendo que quando você lê a história, você vê que houve um grande terremoto e houve trevas, ou seja, escuridão, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Ele diz desde a hora sexta até a hora nona, por causa da gravidade cruel que fizeram com Jesus e o seu sangue santo precioso, quando tocou a terra, derramado de uma forma cruel, houve uma indignação de Deus com a humanidade tão grande que a ausência da luz, até a luz do sol, deixou de brilhar, irmãos. Imagina a ira de Deus contra o pecado, como é cruel demais. Então, aqui eu faço um convite, uma apelação para você que não compreende ainda essas coisas. Permita seu entendimento meditar nessa história que eu estou lhe contando e você pega a sua Bíblia também e você vai ler. Se você não tiver uma Bíblia, procure adquirir uma para você ler e você compreender o valor que nós temos para Deus e o valor que Deus é para nós. Ele é o dono da nossa vida. Nós não podemos fugir dele. Mas Jesus falou uma coisa muito linda, muito perfeita, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E agora, irmãos? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, amados, vamos abraçar depressa esse convite. Vamos abraçar depressa essa oportunidade que nos é concedida de sermos abraçados por Deus e escapar da condenação, do lago de fogo, irmãos, onde essa palavra aqui está dizendo que vão ser jogados no lago de fogo todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro, porque é por meio de Jesus Cristo que o nosso nome vai ser escrito nesse livro especial chamado Livro da Vida, irmãos. Não é difícil de entender. É muito fácil de você compreender. Todos nós nascemos sobre a condenação eterna por causa do pecado daquele amigo, daquele companheiro, lá no Jardim do Éden, que desobedeceu a ordem do Senhor, ficou entregue à condenação. O pecado destruiu a comunhão do homem com Deus. Na lei, o julgamento vem por meio das obras, mas agora no tempo da graça, no tempo de Jesus Cristo, é por meio dele, o Senhor Jesus Cristo, porque ele veio para ensinar a humanidade a se consertar com Deus, a voltar para Deus. Todos aqueles que o aceitaram, diz no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, foi concedidos serem feitos filhos de Deus. Mas aqueles que não aceitaram, irmãos, foram condenados. Não podemos esconder essa verdade. Mas o nosso pensamento é sempre esse: acreditar na misericórdia de Deus e a salvação como certa. Não é assim não, irmãos. Aleluia. Não é assim não. Não se engane de viver uma vida de facilidade e achar que na última hora, ou então depois que morrer, alguém vai rezar pela sua alma. Não existe intercessão pelos mortos. Engana-se quem pensa que depois que uma pessoa morre, vai se rezar pela alma dele, vai celebrar missa pela alma dele. Isso é uma mentira, irmão. Não está escrito na Bíblia intercessão pelos mortos.
Nós oramos pelos vivos. Enquanto tem consciência para pensar e se arrepender. Morto não se arrepende mais. No livro de Hebreus está escrito: após a morte segue-se o juízo. Acabou. Não tem mais. Assim que a alma morre, ou seja, sai do corpo, está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o espírito volta a Deus que o deu e o corpo, que é o pó, volta para o pó como era. Não tem intermediário não, irmão, não tem fração nessa parte aqui não, irmãos. Não se deixe enganar para que você não perda o céu, mas que você venha trazer a sua vida de uma forma, de uma conduta maravilhosa, que você possa alcançar a salvação da sua alma e escapar da condenação do inferno. Amém, meus queridos? Glória a Deus maravilhoso. Não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever nesse canal, você que ainda não é inscrito, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas, porque o fim está chegando, a última hora está chegando, e nós não queremos ser deixados para trás na vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus maravilhoso. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Glorifica o teu nome nesta hora, meu Rei querido e amado. Vamos te pedir ao Senhor perdão nos nossos pecados, pensamentos, palavras e atos. E que a tua mão forte e poderosa sustenha-nos e nos conceda a salvação e a vida eterna no reino da tua glória, Pai. Deus vivo, todo-poderoso e santo, eu venho te suplicar, Senhor, por esse meu irmão, por essa minha irmã que ora juntamente comigo nesta hora, por todos os que estão inscritos no canal, nesse canal, que sejam alcançados, que sejam abraçados por Ti nesse dia, meu Pai. Abençoa, ó Deus, perdoa nossos pecados, abençoa esse nosso dia, nossa família, nossos irmãos, nossos amigos. Eu venho te pedir, meu Deus querido e amado, pelo nosso país, o Brasil. Te peço, ó Deus querido, pela tua igreja, pelos teus filhos e filhas, jovens e crianças. Meu Senhor amado todo-poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho querido e amado, que vive e reina para todos sempre. Que seja o teu nome louvado, seja o teu nome adorado, seja o teu nome exaltado, meu Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus maravilhoso e santo. Louvado seja o nome de Jesus. 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 Glória a Deus maravilhoso. Um grande abraço. Jesus te ama e eu também. Nas suas orações, ore também por mim.